Olá, pessoal. Boa tarde, canal Coisas de Cibeles. Boa tarde, Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Estamos ao vivo para mais uma aula a respeito de relacionamentos traumáticos, feminicídio e o trauma psíquico nos filhos. Uma leitura psicanalítica da violência extrema. E hoje eu estou aqui, eu, Cideres, psicanalista, e a professora Ângela. Nós estamos, mais uma vez, aqui focados em falar com vocês a respeito desse assunto tão intenso, tão importante, tão perturbador, que é a violência, onde, através do feminicídio, e o que isso causa nos filhos das mulheres que passam por esse tipo de violência, muitas vezes mesmo a morte. Então, pessoal, o luto já é uma coisa muito difícil para uma adulta. Imagina para uma criança que não tem condições de estar elaborando essa dor. Então, esse luto vai ser duplo quando a criança, além de perder a sua mãe, também perder o seu pai, que vai ser preso por uma situação de ter cometido uma violência contra a mulher que ele dizia amar. Então, hoje, nós estamos trazendo aqui esse tema e eu vou convidar a professora Ângela a começar a falar a respeito do assunto para nós. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde. Como o Fidelis falou, a gente vai falar sobre a questão das crianças, né? O sofrimento por qual elas passam. Muitas vezes por presenciar tal crime, né? Que isso transforma numa coisa que elas não conseguem simbolizar. É uma coisa muito brutal, até para os adultos, quanto mais para as crianças, né? Então, vamos abordar um pouco isso. Então, porque o impacto, né, emocional nos filhos, né? O que a gente pode falar sobre isso? Quando a gente fala desses filhos, nós precisamos de entender que eles não perderam a mãe por uma doença ou por um acidente, o que já seria, por si só, muito ruim, né? A mãe é aquela nossa referência primordial, né? De amor, de cuidado, de carinho, de suporte emocional. De Né? cultura. Isso. Mas eu estava vendo uma coisa essa semana na rede social, né? E aí o pai perguntando para uma analista, falando para a analista que o filho fica muito quieto com ele, né? Que não fala nada, tudo, mas quando está perto da mãe, ele chora, ele se bate, ele briga, ele faz uma série de coisas. E aí a analista falou, com você ele não fala nada, você sabe por quê? Porque ele confia na mãe, ele pode se abrir com ela, ele pode se expor para ela, mas ele não se expunha como o pai pretendia que se expusesse para ele. Ele achava que estava tudo bem, porque ele não fazia aquelas birras, né? Como fazia com a mãe. Ela falou que ele tinha maior confiança na mãe do que no pai, porque é, porque essa afeto primordial, né? Ela deixava com que ele se expressasse, ele não tinha medo de se revelar para a própria mãe. Então, é, é uma maneira de a gente entender bem
o que se passa na mente das crianças, né? Então, essas mesmas crianças, algumas delas, elas testemunham essas agressões, né? Esses crimes. Outros ficam ouvindo ameaças por anos e anos, né? Então, o cérebro infantil, ele registra essas experiências como um perigo permanente. Estão sempre em estado de alerta, esperando a próxima violência, né? Por isso encontramos frequentemente ansiedades, né, nas crianças. As crianças ficam ansiosas com medo, sempre esperando que aconteça tudo de novo, culpa, vergonha e uma tristeza, né, persistente. E muitas delas, né, acredito que poderia ter salvado a mãe. Outras, em contrapartida, sentem raiva dela por ter permanecido na relação. São sentimentos dolorosos, contraditórios, mas muito comuns. E como a gente pode explicar isso cientificamente, né? O que acontece é que o sistema nervoso passa a viver em estado constante de alerta. A criança cresce esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento. É um estado de tensão permanente. Às vezes deriva de muitas doenças, né? Muito sérias com relação às crianças, uns traumas muito, muito fortes. E, quando acontecem esses crimes, elas passam por um estresse pós-traumático muito profundo. Agora eu vou deixar com a Cibeles. É bom, pessoal, a gente pensar no caso de quem teve uma mãe. Eu, por exemplo, eu tive uma mãe. E essa mãe me acompanhou até os meus 48 anos. Sim, quando ela faleceu, eu tive luto. Claro, sofri muito a perda da minha mãe. Mas existe uma coisa que, ao longo do tempo, quando a gente teve uma mãe que esteve conosco, a gente guarda, que é a cultura. Essa cultura, vez ou outra, ou quase todos os dias, você vai fazer uma comida, você lembra, minha mãe me ensinava a fazer isso. Você vai arrumar a sua casa de uma certa maneira, estender a sua cama. Eu me lembro, a minha mãe dizia que a cama deve estar sempre arrumada, a cama do casal. E a minha mãe me dizia que um banheiro deve estar sempre muito limpo. E que uma casa esmerada mostra o quanto a mulher ela tem capricho, higiene e é uma boa mãe de família, uma boa esposa. Então, a gente traz uma cultura que quase todos os dias a gente vai se lembrar de coisa que nós aprendemos com essa mãe ao longo de uma vida toda. Hoje, assistindo ao YouTube, eu vi um menino sentado na beira do túmulo da mãe. E alguém chegou para ele e falou: o que é que você veio fazer aqui? Ele trouxe as minhas provas para mostrar para minha mãe. E o pessoal falou: sua mãe morreu, sua mãe está nesse túmulo. E a criança, sim, a minha mãe, hoje está alguma coisa repetindo aí. Você pode só desligar o microfone. Tá bom. Obrigada. Então, aí a criança falou: não, a minha mãe, ela faleceu, tem muito tempo? Não, tem pouco tempo. Eu vim aqui porque eu queria mostrar minhas provas para ela. Aí o moço falou: olha, meu filho, já está quase dando 5 horas, vamos embora. Eu te levo em casa, eu deixo você em casa, vamos. E a criança ali, quase chorando, né, assim, se apertando, com o coraçãozinho doendo, falou: quer que eu te leve em casa? Porque você é pequenininho, senão ninguém vai ver e você vai acabar ficando aqui dentro, e ninguém vê você aqui. Então, eu te deixo na sua casa. Ele falou: não, eu quero, e foi com aquela pessoa embora, né, para casa. Então, olha só que coisa triste.
uma criança que perde por um motivo de doença, qualquer coisa, uma mãe na infância, já é muito traumático. Imagina uma criança perder uma mãe, sabendo que quem tirou a vida daquela mãe foi o pai. Ou muitas vezes o homem que ele aprendeu a ver como pai. Porque aquele homem começou a criar ele desde pequeno. Às vezes não é o pai, mas numa adoção, desde que nasceu, ou mesmo virou o pai, porque criou. Foi o homem que se tornou o pai. Ele criou uma vida toda, ele é o pai. Então, ou aquele homem que começa a morar com a mulher, o menino tem aí 1 ano, ela está grávida, 1 ano, 2 anos, ele é o pai, mesmo não tendo sido ele que gerou. E a criança vai perder aquela mãe e aquele pai que ele tanto amava. Então, isso vai causar uma dor ainda mais intensa do que a dessa criança que estava ali sentada, querendo falar com aquela mãe, querendo mostrar, olha, mãe, talvez a mãe falasse, meu filho, eu quero que você estuda muito. Talvez a mãe, doente, percebendo ali a morte, falasse, eu quero que você estuda muito, meu filho. Eu quero que você tire boas notas. E aí a mãe faleceu e a criança foi mostrar as provas para a mãe. Agora, ao longo de uma vida, mesmo quando a gente perde a mãe já na vida adulta, é muito dolorido. É uma dor tão grande que a gente só sabe quando acontece com a gente. Quando é com outras pessoas, a pessoa não tem ideia do que é perder uma mãe. É muito dolorido mesmo. E um pai é também. Horrível perder o pai, é muito dolorido. Agora, imagine uma criança que, além de perder a mãe, ela vai perder através de uma violência causada daquele pai contra aquela mãe, sendo que aquela criança ama os dois. E a criança vai viver um luto duplo de ter perdido pai e mãe. Então, pessoal, como o trauma afeta os relacionamentos amorosos futuros? E uma das perguntas mais importantes é que quando a criança cresce, o que vai acontecer? Esse trauma, frequentemente, vai entrar nos relacionamentos, vai entrar na vida da criança, vai acompanhar ela ao longo da adolescência, da vida adulta, até ela morrer. Nunca esse filho vai esquecer desse trauma tão grande, dessa dor tão imensa. E a resposta é que o trauma, frequentemente, vai estar nos relacionamentos delas. E alguns vão desenvolver um medo intenso de abandono. Outros vão evitar vínculos afetivos. E há também aqueles que reproduzem padrões aprendidos, porque não porque eles desejassem sofrer, mas porque, para eles, o cérebro ele vai tender a repetir aquilo que aconteceu, como se ele estivesse revivendo aquele luto dia após dia, aquele sofrimento intenso de perder pai e mãe. A pessoa busca inconscientemente situações semelhantes às vividas na infância, na tentativa de encontrar um desfecho diferente. Imagina uma criança, ela viveu ali um feminicídio e ela, no meio de 5.000 pessoas, numa praça, num show, no centro de uma cidade, em algum lugar, ela vai encontrar alguém com uma energia parecida com a daquela pessoa que causou o feminicídio, que matou a mãe dela. Olha que coisa mais doída. Você, pai,
que tem aí a sua dificuldade e que está num momento de crise, pense nisso. E as possíveis consequências, a dependência emocional enorme, mesmo quando a pessoa sofre, quando a pessoa apanha, quando a pessoa é maltratada, ela não dá conta de sair daquele relacionamento, porque para ela isso é muito complicado. Essa pessoa pode, inclusive, também vir a desenvolver até o borderline, que está próximo da psicose, que é uma pessoa que muitas vezes, se for borderline grave, é psicótico, mas se for do grau 1 ou 2, é uma pessoa com o pé na psicose. Vai desenvolver ciúmes excessivos. Vai desenvolver, pessoal, medo da intimidade. Quando é alguém abraçar ela, puxar ela para um abraço, às vezes assim, tá ali o namorado e de repente ele tenta dar um puxão carinhoso nela, ela já quer isso. E ela já começa a chorar e já desaba e não sabe o que é aquilo. É o recalcado no inconsciente de ter muitas vezes presenciado violência contra aquela mãe, mesmo que não tenha visto acontecer o feminicídio. E muitos homens ainda cometem o feminicídio até na frente de seus filhos, que é ainda pior. Vai haver a escolha de parceiros abusivos e uma dificuldade em confiar nessa pessoa. Imagina que coisa difícil. Você, um pai, às vezes tem uma dificuldade com a mãe. Às vezes o casamento não deu certo por algum motivo, às vezes a mulher não quer mais. Mas se fosse o homem decidindo a não querer mais, a mulher ia ter que aceitar ele ir, não é mesmo? E a gente tem que pensar, nós temos filhos, e esses filhos merecem o nosso respeito. Então, nós vamos ver aqui a importância, sabe, pessoal, de se você passou por uma situação tão difícil quanto essa, de perder alguém que você ama, seja uma filha, seja uma irmã, seja uma mãe, e você já é uma mais adulto, mais velho, e tem uma criança envolvida, vai haver a necessidade de acolhimento da criança. Uma criança traumatizada, ela precisa de alguém que cuide e reconstrua a sua confiança na humanidade. Do tipo, meu filho, essa pessoa estava doente, fez isso, mas não é todo mundo que é assim. Isso aí é um caso em muitos milhares. A maioria das pessoas é boa. Fazer a criança acreditar de novo. Uma avó presente, uma tia afetuosa, um professor atento, mesmo na aula, talvez em casa, aquela criança não vai ter esse acolhimento, mas aquele professor na escola, ou alguém da escola, né, vai estar acolhendo essa criança, observando e conversando, um vizinho bondoso, uma vizinha bondosa, que tenha amor para distribuir, e um ouvido atento para ouvir sem julgar, e sem, ao mesmo tempo, fazer ainda mais bagunça na mente daquela criança que já está tão atribulada. Tudo isso pode ajudar na reconstrução emocional. A ciência mostra que uma única relação segura pode mudar profundamente
o desenvolvimento de uma criança traumatizada, pessoal. Nós podemos, sim, estar contribuindo. Nós podemos, sim, estar ajudando. E as possibilidades de superação, nós precisamos deixar claro que trauma não é destino. Não precisa repetir esse trauma. Não é destino. Aquela pessoa não tem que passar por aquilo que a mãe passou. Uma história difícil não condena ninguém a repetir o sofrimento. O cérebro possui capacidade de reorganização. Chamamos isso de neuroplasticidade nas neurociências, através do cuidado, do afeto e da elaboração emocional. As crianças cuja mãe foram vítimas de feminicídio podem construir uma vida saudável, podem amar, podem confiar. O cérebro, ele possui uma capacidade muito grande de se reorganizar. Então, pessoal, nós podemos honrar a memória dessas mulheres, cuidando dos filhos que elas deixaram, porque o amor que elas tinham por seus filhos não morreu. Ele continua vivo na lembrança, no cuidado e na esperança de quem ficou. Mas agora eu vou passar para a professora Ângela para ela continuar com a nossa aula. Ok, Sibeli. Então, eu queria falar um pouco também, abordar um pouco de Lacan, né? Porque o Lacan, quando ele fala em trauma, ele fala que o trauma é o encontro com o real. O que seria o encontro com o real em Lacan? Seria, né, não a realidade, mas o real é o impossível de simbolizar, de imaginar, de suportar, o que não para de não se reescrever o tempo todo na vida dessa criança. Então, o, é, ver a situação em que a mãe ficou depois da agressão, né? Muitas vezes só por ser mulher, e esse ato, muitas vezes promovido pelo pai ou padrasto, é esse excesso que fura a linguagem, não consegue, a criança não consegue simbolizar. Então, o trabalho analítico ele tenta dar sentido, uma borda, né, para esse buraco, nomear o que não tem nome, é inominável no sentimento, no afeto da criança. E aos poucos, né, para que o sujeito não fique tomado só pelo ato. Então, Freud ele fala que diferencia o luto, por exemplo, da melancolia, que no luto a gente perde alguém com o tempo, a gente desinveste daquela pessoa, a dor vai se acalmando, né? Mas no feminicídio, o luto vem cheio de horror, de culpa, de ódio. Muitos filhos ficam numa posição melancólica, se identificam com a mãe, né? Eram eles que deviam de ter ido, não a mãe. Que eles não conseguiram proteger a mãe. E a análise trabalha para descolar o eu dessa identificação mortífera, né? Então, quando quem comete esse crime é o pai, ele quebra essa função paterna. O pai, que devia ser quem sustenta a lei, vira quem transgride de forma mais radical. Isso bagunça a estruturação psíquica da criança. Então, como confiar na lei, no outro, nos homens? Então, a análise ajuda a reconstruir algum lugar de lei que não seja o do crime, né, do feminicídio. Então, sem elaboração, o trauma se transmite. Filhas podem repetir, como disse a Cidelis, a posição da mãe em relações violentas. Filhos podem repetir a posição do agressor. Então, a análise tenta interromper essa cadeia, permitindo que o sujeito construa uma saída própria, não ditada pelo crime. E os filhos de feminicídios carregam um estigma muito pesado. É o filho do cara que matou, a mãe dele apanhava.
O social cola sentido na história deles, o corpo deles vira a marca simbólica do crime. E a análise escuta esse peso e ajuda a separar. Você não é o ato que te atravessou. O que a clínica pode fazer? Ela, em sentido literal, ela não consegue apagar essa dor, mas ela oferece um lugar onde a história pode ser falada sem julgamento, onde o ódio, onde a culpa e o desamparo têm espaço. É construir aos poucos um lugar do sujeito para além do órfão do feminicídio. Nesse sentido, a análise é muito importante para trazer o sujeito de volta, de uma certa forma, né? Do seu lugar de sofrimento, do seu lugar de dor e de culpa. Então, como a Cibele mesmo disse, né? É importante que a clínica faça esse acolhimento, né? Porque uma criança traumatizada não precisa apenas de comida e escola, ela precisa de alguém que ajude a reconstruir sua confiança na humanidade. O acolhimento emocional é um fator de proteção fundamental, né? E tudo isso ajuda na reconstrução emocional, né? Pessoas que estejam à sua volta, que sejam presentes, afetuosos, que estejam atentos ao seu sofrimento, um terapeuta acolhedor. Isso tudo ajuda na reconstrução emocional. Então, a ciência mostra que uma única relação segura pode mudar profundamente o desenvolvimento de uma criança traumatizada, né? Porque existem fatores de proteção, né? Que podem ajudar essa criança, como uma rede familiar saudável, a psicoterapia, uma escola acolhedora, espaços de escuta e atividades culturais esportivas. E aí, volte-se deles. Então, pessoal, Freud. Agora nós vamos para o Freud. Para Freud, né? Nós temos que falar tudo aqui, é uma aula de maneira científica. Freud, em Luta e Melancolia, em 1917, analisa como o sujeito reage à perda do objeto amado. No luto saudável, há um desligamento progressivo da libido. Na melancolia, há uma identificação patológica com o objeto perdido. Então, pessoal, quando o sujeito não consegue elaborar a perda, podem surgir, no caso de crianças vítimas de mães vítimas de feminicídio, fixação no objeto, ódio voltado muitas vezes a esse objeto ou ao próprio eu, tendências destrutivas, e essa dificuldade de elaboração, ela pode, teoricamente, contribuir para atos violentos, quando a separação não é simbolizada, porque muitas vezes alguém vai falar, mas aquela mulher, e se a criança, se não tiver mais ninguém para cuidar dela, não ser a mãe daquele pai que matou aquela mulher, ou algum parente daquele pai, e talvez aquela pessoa não gostasse daquela mulher, e vá falar mal dela e não quer, não é para chorar. E aí vai desfazer, vai pedir que a criança não chore por aquela mulher. Eu já atendi casos assim, onde a criança era proibida de chorar, porque diziam aquela mulher era uma prostituta, ou algo do tipo, usando tratamentos pejorativos para aquela mulher. Então, pessoal, se fala, muitas vezes, tira da criança esse direito. Pode acontecer o ciúme, a paranoia, o delírio, chegando mesmo até a psicose. Freud também estudou ciúme patológico, distinguindo níveis de ciúme normal e ciúme projetivo. E nos casos mais graves, de alguém que não conseguiu simbolizar e aquela dor ficou ali como um sentimento de raiva internalizado, o sujeito vai construir certezas delirantes de traição, o que vai poder intensificar a agressividade, justificar internamente atos violentos. E
existem limites da teoria freudiana. É fundamental nós destacarmos, com rigor científico, que Freud não analisou o feminicídio como um fenômeno social. Na sua teoria, não contempla diretamente relações de poder de gênero, é um caso mais da contemporaneidade. Já acontecia naquela época, mas ali era visto como a honra do homem. E era ainda mais sem punição nenhuma nesse caso. Inclusive, outro dia eu estava vendo a história da Praça Tubal Vilela de Uberlândia, e eu descobri que a Praça Tubal Vilela de Uberlândia, minha cidade de morada, ela foi, esse nome foi dado a um homem que matou a sua mulher, porque ela não o quis mais. Só que depois esse homem se empenhou pela política, era uma pessoa de boas posses, e ele ainda, o nome dele foi dado a uma praça da cidade. E, na época, aquela mulher era vista como alguém sem valor. Então, assim, o direito, antigamente, eu não sei em que ano foi isso, mas já vai bem atrás. Uberlândia deve ter uns 100 anos, não sei quantos anos tem Uberlândia. Mas, pessoal, não sou daqui. Aqui a maioria das pessoas que moram em Uberlândia são de cidades vizinhas. Portanto, a leitura freudiana deve ser articulada a abordagens sociológicas e contemporâneas que consideram as estruturas patriarcais, a violência de gênero e as dinâmicas culturais, né? Então, é mais por esses motivos, estruturas, machismo, né? E as dinâmicas culturais, como, por exemplo, veja bem, a praça da cidade onde eu moro tem o nome de um homem que cometeu feminicídio e foi visto como alguém que fez isso pela honra. E uma praça da cidade ganhou o nome dessa pessoa. E aqui, pessoal, nós vamos falar na nossa síntese conceitual aqui que, com base em Freud, pode-se formular a seguinte interpretação teórica. A violência letal em relações afetivas pode ser compreendida como expressão da agressividade constitutiva do sujeito, intensificada por uma ambivalência, amor e ódio, afetividade, feridas narcísicas e falhas na elaboração da perda. Isso aí que vem desde a infância. Talvez a mulher nem fez tanta coisa e ela vai acontecer isso. É uma ferida narcísica que o homem está trazendo desde a sua infância. Ele elaborou que é o direito dele, que aquela pessoa é dele um objeto. Então, falha na elaboração da perda, a pessoa não aprendeu que ela, às vezes, vai se frustrar, vai perder, vai chorar, vai seguir a vida e está tudo bem. Então, quando existe, de acordo com Freud, nós temos a pulsão de vida, como estamos felizes, construindo, correndo atrás, estamos na pulsão de vida. Quando estamos bem, nos sentindo bem. Quando nós não estamos bem, nós vamos ter a pulsão de morte. E essa pulsão de morte pode ser voltada ou contra o sujeito ou contra o outro. Muitas vezes, no caso do feminicídio, o sujeito, ele se protege, mas volta contra o outro. Quando não é contra o outro, é contra ele próprio, né? Então, a pulsão de morte não encontrou uma mediação simbólica, a pessoa não aprendeu a se frustrar, não aprendeu que ela pode perder e que ela pode seguir a vida e se reconstruir. E dessa maneira, ela não conseguiu seguir adiante. Então, pessoal, isso aí é o que nós estamos trazendo hoje, né? Eu aqui ainda quero trazer para vocês um poema para os filhos que perderam a mãe no feminicídio, uma escrita poética do ponto de vista psicanalítico, né? Que pode funcionar como um meio de elaboração simbólica do luto.
Porque conforme a literatura científica, é um processo, o luto é um processo de adaptação à perda significativa, que é marcado por saudade, dor, tentativa de reconstruir o seu interno, o seu sentimento interno. E realmente a perda de uma mãe é uma dor terrível. Então, vamos ao poema. Poema ainda te escuto, mãe. No silêncio da casa, há um nome que não se apaga, é o teu. Te procuro nos cantos, onde a vida ainda parece respirar você. No cheiro leve que ficou nas coisas, no cuidado que o tempo não levou. Disseram que você partiu. Mas como se parte quem mora dentro? Às vezes o mundo pesa, como se faltasse chão. Porque era você quem me ensinava a caminhar. Foi você que segurou a minha mão, me ensinou a caminhar, me ensinou a me alimentar, me ensinou a falar. E eu cresci, de repente, no aconchego do seu colo. E cresci não porque quis, mas porque a dor me empurrou a crescer, mesmo que ainda tão pequeno. Me empurrou para um tempo que não era o meu. Tem dias em que choro baixo, outros em que sorrio, lembrando do jeito que você dizia meu nome, da comida que fazia para me agradar, mesmo que fosse a mais simples, mas que tinha o seu gosto, o seu toque, o seu carinho. Mãe, se existe um lugar onde o amor não morre, eu sei. É onde você ainda vive em mim. E mesmo sem teu abraço, eu sigo, não sozinho, não sozinho, mas carregado de amor, carregando você em mim, carregando você no lugar mais silencioso e mais eterno do meu ser. Aqui, no meu coração, mãe. E dessa maneira, pessoal, eu espero que vocês ouçam esse poema com muito amor e reconsiderem. Mesmo você que tem a sua mãe, como é que você está tratando ela hoje? Essa pessoa que tanto se doou em amor para você. E você que perdeu a sua mãe de uma maneira tão dolorida, essa mãe vive em você, através de cada palavra e de cada gesto de amor que ela demonstrou por você. Agora eu vou passar para a professora Ângela, que também vai falar um poema para a gente. Ângela? Oi, Ângela, tá chiando um pouquinho, mas pode falar. Pessoal, se inscrevam no Sobrapa, no Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Se inscrevam no canal Coisas de Sidéris e nos acompanhem. É um prazer ter vocês com a gente. Pode falar, professora Ângela. Ângela, tá chiando, Ângela?
Parece que tá chiando. Melhorou, né? Melhorou sim. Pode falar, querida. Mães que ficaram no coração. Dizem que elas partiram, Será que tá chiando tanto, Ângela? pode ser que some, não sei. Tá? Não. Isso pode E ser Ângela não está dando nem para ouvir, infelizmente. Ah, tá. Desliga É isso, agora vai dar certo. Agora pode ler. Agora ficou bom. Está chiando muito, Ângela. É, tá chiando. Chiando até, muito mesmo. Não sei por quê. Ô, Ângela, vamos despedir, vamos continuar? Deixar para a próxima? Ângela, olha, muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhosa a sua participação. O quanto você contribuiu hoje. Agora você vai Foi me muito... ouvir. Agora está ótimo. Pode falar, Ângela. Peraí, só um Agora instante. sim. Deixa eu voltar aqui, que eu fui tirar o Bluetooth do fone, porque esse fone Sim, está chiando. Oh, certo. meu Deus, onde é que eu estou aqui? Sumi. No poema, Mães, Ângela. mães que ficaram no coração. Dizem que elas partiram, mas não é verdade. Partir é desaparecer. E elas permanecem. Vivem no jeito de sorrir dos filhos, na força diante das dificuldades, na coragem de seguir vivendo. Cada abraço oferecido, cada gesto de carinho, cada ato de proteção. É uma continuação silenciosa do amor que elas deixaram. É onde existe um filho lembrando da mãe com amor. E elas permanecem. Vivem no jeito de sorrir dos filhos, na força diante das dificuldades, na coragem de seguir vivendo. Cada abraço oferecido, cada gesto de carinho, cada ato de proteção é uma continuação silenciosa do amor que elas deixaram. Onde existir um filho lembrando da mãe com amor, ali ela estará, não como ausência, mas como presença eterna no coração de quem ficou. E gostaria, pessoal, de deixar uma pequena reflexão, né? Uma reflexão final sobre isso, né? Que por trás de cada estatística existe uma criança que sente saudade, que está traumatizada, que está carente do amor de sua mãe. Uma criança que gostaria apenas de ouvir novamente a voz dela. Essas crianças precisam ser vistas, elas precisam ser olhadas, né? E acarinhadas e tratadas. Com muito carinho, com muita atenção. Pessoal, muito obrigada pela presença de cada um. Que Deus abençoe o seu lar, que abençoe o meu lar, o lar da professora Ângela, e que nos dê muita paz. E se inscrevam no canal Sobrapa, deixe seu like no canal Sobrapa e no canal Coisas de Cideres, se fez sentido para vocês. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos aqui no canal Coisas de Cideres e no grupo Sobrapa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada, pessoal. E o nosso carinho para essas crianças.